Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Por conta do trabalho, eu ainda não sabia com certeza se conseguiria ir ao casamento da minha prima. O que complicava era que ela morava no interior, numa cidadezinha chamada Piraí do Sul, onde eu, inclusive, nasci. Não é que ficasse tão distante, mas é que ia ficar tão corrido. Eu também sou de lá, repito, mas já fazia muito tempo que tinha vindo embora para Curitiba com os meus pais. No fim, minha mãe acabou me convencendo. Até porque minha irmã e meu cunhado também iriam e teriam um lugarzinho para nós duas no carro. Tempos atrás, sei lá, cerca de 11, 12 anos, eu tinha vivido uma aventura inesquecível lá naquela cidade. Eu tinha um primo, quer dizer, o Silvio. Não era bem meu primo. Ele era, na verdade, enteado da minha tia. Filho do marido da tia de um outro casamento. Ou seja, não tínhamos nenhum laço sanguíneo. Mas como eu o conhecia desde criança, a gente se tratava como primo. Eu era 7 anos mais velho do que ele. Depois que meu pai resolveu vir embora para cá, para Curitiba, eu costumava viajar a Piraí de vez em quando para visitar os parentes, os amigos. E numa dessas vezes, eu e o Silvio, a gente acabou se envolvendo. Na época, eu estava com 21 anos e ele só tinha 14. Só que apesar da pouca idade, ele já era assim um homem feito, pelo menos do ponto de vista físico. Aliás, ele sempre foi um rapaz muito bonito. Naquele dia, reunimos um pessoal e fomos tomar banho de rio. E foi ali, naquele rio, que tudo aconteceu. A gente se afastou um pouco dos outros e, no fim, não deu para segurar. Reconheço. A maior responsável, para não dizer culpada, fui eu. Até porque, se quisesse, podia ter evitado. Só que, na ocasião, somente nós dois ali naquele rio, o resto do pessoal tinha ficado um pouco mais para trás. Acabou acontecendo. Eu fui a primeira mulher da vida dele. Eu, ao contrário, já era bem mais experiente. Já havia tido 2 namorados, de modo que tinha consciência de que tudo o que aconteceu naquele rio acabou marcando a vida do Silvio. Só que, naturalmente, não marcou apenas a vida dele. Eu também passei anos sem conseguir esquecer aquele episódio. Nunca mais aconteceu nada entre nós, além daquela vez. Embora sempre ficasse aquela coisa assim no ar, né? Sempre que eu ia para lá e a gente se via. Engraçado, também nunca conversamos sobre o assunto, embora, repito, ficasse sempre alguma coisa assim para ser complementada, digamos. Já fazia uns 4 anos que eu não ia para lá, mas tinha certeza de que a gente ia se encontrar. Até porque os dois, ele e a minha prima que ia se casar, os dois eram irmãos. Ou por outra, meio-irmãos. O detalhe é que eu sabia que ele estava morando com uma mulher e que já tinha, inclusive, um filho pequeno, de 3 anos, com ela. Ele não era casado no papel com essa mulher. Apenas moravam juntos. Parece que eles tinham resolvido juntar os trapos, como se diz, depois que ela tinha engravidado. Foi o que me falaram. Na época, quando isso aconteceu, reconheço, admito que senti uma pontinha de despeito, não vou negar. Enfim, ao longo daqueles anos, eu também já tinha morado com um cara, só que no fim acabou não dando certo e a gente se separou. Cada um seguiu o seu rumo. Eu agora estava sozinha. Do alto dos meus 39 anos, era exatamente assim que eu queria permanecer, sozinha. Durante a viagem, no entanto, foi inevitável pensar no Silvio, na loucura que tínhamos feito naquele rio. Aliás, mesmo já fazendo tanto tempo, eu sempre lembrava dele.
e daquilo que tinha acontecido. E dessa vez também não foi diferente. Quer dizer, a única diferença é que agora eu sabia que ele estava casado. Mas juro que eu nem me importava. Até porque não tinha, assim, nenhum sentimento por ele. Não alguma coisa forte, assim, e nenhuma pretensão também. Foi apenas uma aventura. Eu apenas gostava de recordar o que a gente tinha feito naquele rio, que de certo modo tinha marcado tanto a mim quanto a ele. A ele, acho que principalmente pelo fato de eu ter sido a primeira mulher da sua vida. Ficamos hospedados na casa de uma tia. Nos arrumamos para o casamento e o tempo todo eu fiquei naquela expectativa de reencontrar o Silvio. Isso aconteceu logo assim que chegamos na igreja. Pelo fato de ele ser irmão da noiva, acabou sendo escolhido para padrinho. Eu o vi assim meio de longe, até porque a gente estava no fundo da igreja. Mesmo assim, já senti aquele descompasso no coração. Ele estava de braços dados com uma mulher. Com toda certeza, sua esposa. Mas eu juro, não fiquei com ciúme. Apenas me deu, assim, aquele tremelico quando vi. Até porque, como eu já disse, sempre que a gente se via, ficava aquele clima, assim, gostoso no ar. E dessa vez aconteceu exatamente igual. A única diferença era que agora ele estava com a mulher e o filho do lado. Lembro que a gente se cumprimentou, trocamos um abraço. Ele me apresentou a sua mulher. Aliás, me apresentou como sua prima de Curitiba. E apresentou também o menino. Aliás, uma graça de criança. Repito, fazia uns 4 anos que eu não ia para lá. E era também esse o tempo que a gente não se via. Sempre que nossos olhares se cruzavam, eu ficava me perguntando: será que ele também lembra daquilo que a gente fez lá na beira daquele rio? Sabe, eu sei que é um pensamento bobo da minha parte, mas era inevitável. Depois teve uma recepção para os convidados, depois do casamento, cerimônia propriamente dita. E eu aproveitei para conversar com um monte de gente que já não via desde a última viagem. Até que, algum tempo depois, fui até o portão. Estava ali, na minha, distraída, olhando para o nada, quando de repente escutei aquela voz. Tá gostoso aqui fora, né? Bem fresquinho. Antes mesmo de me voltar para aquela direção de onde via aquela voz, eu naturalmente já sabia quem era. E como não reconheceria a voz do primo, que na verdade nem era primo, era o Silvio. Lembro que ele estava segurando um copo de bebida e falou que tinha me visto saindo ali para fora e resolveu ir conversar um pouco comigo. Quis saber como eu estava, o que andava fazendo de bom em Curitiba, se estava separada ainda ou se já tinha, sei lá, arranjado alguém. Ele estava tão bonito naquele terno. Eu nunca o tinha visto usando aquele tipo de roupa, sabe? Paletó, gravata. Aliás, até comentei isso com ele. Falei que ele estava lindo. Ele ficou todo orgulhoso, mas meio encabulado também. Até que pelas tantas, entre uma coisa e outra, ele falou: eu estou pensando seriamente em ir embora para Curitiba, Giovana. Me responde, será que daria certo? Como assim? Daria certo o quê? Sabe, eu perguntei aquilo assim num impulso, mesmo não tendo nada a ver. Por um segundo me passou pela cabeça que ele pudesse estar perguntando se daria certo nós dois vivendo juntos aqui em Curitiba. Ele sorriu e falou: sei lá, eu estava pensando, se eu for embora para lá, será que eu consigo arranjar um emprego fácil? Falei que não sabia, mas que poderia ajudá-lo.
que inclusive ele podia ficar hospedado ali em casa, caso realmente viesse para cá. Ele mudou de expressão na mesma hora, quando eu falei aquilo. A sua casa? Ué, por que não? Depois que a minha irmã casou, tem um quarto vago lá. A casa, na verdade, era da minha mãe. Mas eu tinha certeza de que ela não iria se incomodar. Sabe, nessa hora a gente ficou se olhando de um modo tão... Sabe Deus o que passou pela cabeça dele. E enquanto a gente olhava, naquele silêncio, foi inevitável mais uma vez voltar ao passado. Recordar o que a gente tinha feito lá na beirinha daquele rio. Fiquei ali me perguntando, será que ele também lembrou? De todo modo, eu nunca imaginei que essa conversa de ele vir embora para cá, tivesse algum fundamento. Imaginei que ele tivesse falado por falar. Mesmo porque sempre tinha um parente ou outro que vinha com essa conversa, sabe, quando a gente ia para lá, de vir embora para cá, para Curitiba. O fato é que ainda ficamos ali conversando mais um pouco, até que eu falei que era melhor entrarmos, antes que alguém desse pela nossa falta. Só que quando fui dar o primeiro passo, ele se postou na minha frente, impedindo a minha passagem. Ficou me olhando em silêncio durante algum tempo, e eu ali, sustentando o seu olhar. Até que ele falou: meu Deus, como você está linda. Parece até uma fada com esse vestido. Sabe, eu pressenti que ele tentaria alguma coisa. E olhei em todas as direções para ver se tinha alguém, sabe, olhando para a gente ali, espiando, mas não tinha ninguém. Todos estavam lá dentro, se divertindo na festa. E foi então que eu acabei, eu mesma, tomando a iniciativa e aproximei a minha boca da sua. Foi um beijo rápido, só que ao mesmo tempo tão cheio de sentimento, tão cheio de saudade, tão cheio de lembranças. E depois do beijo, ele falou uma coisa que eu nunca imaginei que ele pudesse falar. Sabe que eu nunca esqueci daquele dia? Você lembra? Do que houve entre nós lá na beira do rio? Lembra mesmo? É claro que eu lembro. Você me marcou demais, Giovana. Toda vez que você vem pra cá, sabe, eu me sinto perdido quando você vai embora. O que você está querendo dizer? Pensa que você estivesse feliz com a tua esposa, teu filho. Você não gosta da tua mulher? É claro que eu gosto, mas não sei, entre nós dois é diferente. O que eu sinto por você é diferente. Desde que tudo aquilo tinha acontecido. Eu com 21 anos na época, ele com 14, uma criança, um adolescente. Era a primeira vez que conversávamos sobre o assunto. Ele até tentou me beijar novamente, mas eu me retraí e falei que era melhor a gente entrar, antes que alguém visse, né, a cena e acabasse pensando que, sei lá. Falei aquilo, me desvencilhei e tomei o rumo da entrada. Por sorte, ninguém nos viu. Lembro que antes de entrar, eu ainda me voltei na direção dele e vi que ele continuava ali parado, olhando fixamente na minha direção. Eu então fiz assim um sinal, o chamando para entrar também. Mas a verdade é que tudo mudou depois daquela nossa conversa. E principalmente depois daquele beijo. Eu me senti tão agitada, tão nervosa, Eu não consegui desviar os olhos desse homem. Acho que não estava conseguindo disfarçar a minha agitação. Aquele beijo, na verdade, me confundiu toda. Me deixou sem saber o que pensar. Até minha mãe notou que eu estava meio esquisita. Chegou a perguntar se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Enfim, o sábado terminou
a festa se acabou. Voltamos para a casa da tia, mas eu não consegui pregar o olho. Olha, era tarde da noite e eu ainda estava ali com os olhos abertos, sem conseguir conciliar o sono. A imagem do Silvio simplesmente não me dava trégua. As cenas da gente conversando, e principalmente se beijando. Ele me falando aquelas coisas, sabe, se misturavam aquelas outras cenas lá do passado. Nós dois fazendo amor na beira daquele rio. Eu nunca tinha me sentido daquele modo desde que voltava a Piraí. Eu ia para lá e a gente se via e conversava, mas nunca tínhamos falado sobre o assunto. E também nunca tinha chegado ao ponto de beijá-lo, do jeito que aconteceu nessa última vez. E a verdade é que tudo isso só serviu para incendiar a minha alma e o meu corpo. Pensei que a gente ainda fosse se ver no dia seguinte, mas o meu cunhado quis pegar a estrada logo depois do almoço, porque não gostava de dirigir à noite, e o tempo também estava para virar. Até passamos na casa da tia, madrasta do Silvio, para se despedir. Mas acabamos não indo até a casa do primo. De modo que voltei para Curitiba com o coração apertado. Com o coração agitado. Por não ter podido sequer lhe dar um tchau. O estranho é que isso nunca tinha acontecido. Em todas as viagens que eu tinha feito para lá. Se bem que a gente também nunca mais tinha se beijado. E ele também nunca tinha me dito aquelas coisas. Para minha surpresa, 2 dias depois, ele pegou o número do celular da minha mãe com a tia e me ligou. A mãe atendeu e ele pediu para conversar comigo. Levei um susto quando a minha mãe me passou o celular, dizendo que era ele, querendo falar comigo. Quando ouvi a sua voz, sabe, sei lá o que me deu. Uma tremedeira tão grande. Oi, Giovana, tudo bom? É o Silvio. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, para ele estar me ligando, e ele falou que não. Só queria mesmo conversar um pouco. Procurei de todas as formas disfarçar a minha emoção. Não dá na vista que eu tinha ficado nervosa com aquela ligação. Aí a gente conversou um pouco e no fim ele quis saber se eu estava falando sério quando disse que ele podia ficar hospedado ali em casa caso ele viesse para Curitiba. Eu ainda não tinha consultado a minha mãe. Só que mesmo assim falei que sim, que não teria problema nenhum. Perguntei se ele viria mesmo e ele falou que sim. Só não sabia ainda ao certo o dia. Aí eu quis saber se ele traria a mulher e o filho ou se viria sozinho. E ele respondeu que provavelmente viria sozinho. Nessa hora, meu coração saltou pela boca. Sabe, eu não queria nem pensar no que poderia acontecer se ele realmente viesse só. E o fato é que desde então, a minha vida virou de ponta cabeça. Principalmente porque lhe passei meu número e a gente começou a trocar mensagens direto. Para resumir, dali 2 meses, ele realmente veio para cá. E sozinho. Veio com a intenção de conseguir se adaptar, achar alguma coisa dentro do seu orçamento para poder trazer a família depois. Veio para saber se seria fácil arranjar um emprego. Ficou hospedado ali em casa e desde o momento em que fui buscá-lo na rodoviária, já que ele não conhecia nada, nem ninguém, não ficamos longe um do outro em nenhum instante. Mostrei a cidade para ele, os pontos turísticos, já que ele não conhecia Curitiba. E sabe, desde o primeiro instante, o clima que nos cobria era de paixão.
Mesmo assim, me controlei. Fiz de tudo para não deixar transparecer a minha emoção, a minha vontade de me atirar em seus braços, me entregar para mais um beijo, como tinha acontecido lá no casamento da minha prima. Olha, eu tentei. Tenho certeza que até ele tentou. Só que no fim, não deu para segurar. Era uma atração. Parecia um imã que nos puxava um para o outro. A gente se beijou no sábado, à noite, quando o levei a um barzinho para tomarmos uma cerveja. E depois daquele primeiro beijo, aí foi impossível a gente se controlar. Ele fez tantas confissões. Chegou a dizer que me amava desde a adolescência, desde que ficamos juntos lá naquele rio, que nunca conseguiu me esquecer. Chegou a dizer que só tinha se casado porque a mãe do seu filho tinha engravidado. E eu acabei indo no embalo. Falei que também nunca tinha tirado aquele episódio da cabeça, até porque não tinha mesmo. O resultado não podia ter sido outro. Tudo terminou em cima de uma cama num quarto de motel. Meu Deus, quando que eu poderia imaginar que a gente iria repetir tudo que tínhamos feito lá no passado? E dessa vez, parece que tudo foi mais intenso. Pois ele já era um homem, né? Não precisei lhe ensinar nada. Ao contrário daquele primeiro dia, lá na beirinha do rio, quando ele era apenas um menino. Imagine, eu tinha 21 anos e ele só tinha 14. No dia seguinte, também ficamos juntos. Pelo menos até o momento em que ele embarcou naquele ônibus. Olha, minha vida se tornou tão complicada depois disso. Por incrível que pareça, me descobri também completamente apaixonada por ele. E senti tanto a sua falta, que mesmo a gente conversando todos os dias, não aguentei de saudade e dali 3 semanas voltei a Piraí só para vê-lo. Fui sem avisar ninguém. Quer dizer, só o Silvio sabia. Fui já com a passagem de volta comprada para o mesmo dia. Eu só queria vê-lo. Só queria passar algumas horas com ele. Do contrário, acho que iria enlouquecer de tanta falta que ele estava me fazendo. E não foi a única vez que eu fiz isso. Volta e meia me dava essa loucura e eu ia para lá. Minha mãe, que não é boba, ficou desconfiada e eu acabei lhe contando a verdade. Ela naturalmente não gostou. Me deu um sermão. Mas quem que escuta alguém quando está apaixonada? No fim, em vez de ele vir embora para Curitiba, ele acabou se mudando com a família para Ponta Grossa, já que tinha parentes da parte do pai morando lá. Confesso que eu fiquei um pouco triste, até porque já estava sonhando com ele morando aqui. Mesmo que trouxesse a família, a mulher e o filho. De todo modo, ficou mais perto e mais fácil para a gente se ver. Matar a saudade, pelo menos de vez em quando. E é assim que estamos vivendo desde então. Ele está em Ponta Grossa, com a mulher, o filho, e eu continuo aqui em Curitiba. Quando a saudade aperta, eu dou um jeito de ir até lá. Ou então é ele que vem. Sei que não é certo o que estamos fazendo. Sei também que isso não é vida. Sei que estamos brincando de ser feliz. Porque não é uma felicidade genuína, completa. Só que, meu Deus, é o único jeito que temos para viver essa nossa paixão. Ele não pode largar da mulher e do filho, pelo menos não agora. Eu também não posso obrigá-lo a tomar uma decisão. Até porque a decisão tem de partir dele. Ele é que tem de querer. E enquanto isso não acontece,
Vamos vivendo nessa paixão desse modo, à distância, contando os dias, as horas e minutos para nos vermos de novo. É tão ruim, né? A gente se amar e se obrigar a viver tão separados. Mas é o jeito que dá. E eu, sabe, me convenço, porque eu sei que é a única maneira da gente se ver de vez em quando e curtirmos, pelo menos por instantes, o nosso amor. É completo? É claro que não é. Mas eu juro, melhor assim do que não tê-lo nunca para mim. Melhor as migalhas do seu amor do que nada. E a gente nunca sabe o que reserva o futuro. E eu sonho com ele. Não sei de que jeito que vai acontecer, de que modo, não sei quando, mas lá no meu íntimo eu tenho essa certeza. Um dia ainda seremos felizes e juntos. Um dia eu poderei viver junto do meu amor. Um amor que eu descobri tão tarde. Um dia, não sei quando. Um dia, não sei como. Mas ele é o amor da minha vida. Eu sou a primeira mulher com quem ele fez amor. E ele já me confessou, me ama, desde aquele dia lá no Rio, quando a gente fez amor tão gostoso. No meio da natureza. Cenas que eu recordo até hoje. Por isso eu ainda acredito. Um dia, um dia, ainda seremos felizes. Porque você, primo, que já disse que eu sou o amor que você sempre esperou, você também é o amor da minha vida. O homem que eu sempre sonhei. E esse amor vai se consumar completo. Um dia, não sei quando, não sei como, um dia.